Boa tarde, pessoal. Estamos aqui agora com mais uma aula para Tutor Tonight. Hoje uma aula de física. Nós vamos falar sobre o plano inclinado. Beleza? Primeiro ponto, essa aqui é a agenda que nós vamos seguir hoje. Vamos começar falando sobre as leis de Newton e o caso do plano horizontal. Então é sempre importante poder voltar nas leis de Newton, porque elas ditam sempre como a gente deve trabalhar com todos os problemas. A gente nunca deve se esquecer delas e elas vão guiar aí a solução do nosso problema, tá? E vamos começar pelo plano horizontal, porque é o caso mais simples. O plano inclinado traz algumas complicações que nós vamos entender juntos. Então, na sequência, nós vamos fazer então o desenho das forças no plano inclinado. Nós vamos utilizar a decomposição de vetores. Então, como o plano é inclinado, as forças não atuam sempre nas direções vertical e horizontal. A gente tem que conseguir trabalhar os vetores corretamente. Na sequência, nós vamos fazer efetivamente o cálculo das forças, que significa poder conseguir mensurá-las. E no final nós vamos trabalhar rapidinho outros casos e aplicações, mostrando o quanto que é importante. O plano inclinado é só o começo, né? Como esses casos podem ser cada vez mais complexos, por isso que é importante você dominar bem o tema do plano inclinado. Beleza? Então, primeira coisa, as leis de Newton e o plano horizontal. Vamos começar com uma situação muito simples, a massa que repousa sobre a mesa, tá bom? Então, temos uma massa paradinha lá. O que a primeira lei de Newton diz? Que os corpos mantêm seu estado até receber a ação de uma força. Então, os corpos que estão em repouso tendem a ficar em repouso, os corpos que estão em movimento uniforme tendem a continuar em movimento uniforme, a menos que haja sobre elas uma força. Então, o nosso bloquinho que está sobre a mesa, segue sobre a mesa, continuará sobre a mesa para sempre. Beleza? Até que alguém toque nele, até que alguém aplique alguma força sobre ele. Boa. Então, vamos lembrar sempre disso, tá? Segunda lei de Newton. A mudança de movimento é proporcional à força imprimida. O que significa isso? Olha, se o nosso bloquinho está parado e ele vai começar a se mexer, é porque alguém aplicou uma força. E a mudança de movimento, a aceleração do bloquinho vai ser proporcional à força. Quanto mais força eu ponho, mais o bloquinho acelera. Beleza? Faz sentido, né? Mudança de movimento não tem que ser só aceleração para frente ou para trás, pode ser também curva. Então, se você já tem um objeto em movimento, e ele, pela primeira lei, tende a continuar em movimento, você aplica uma força, você provoca uma aceleração, uma mudança de direção, uma redução de velocidade. Tá? Então, o que a segunda lei diz é que quanto mais força você põe, mais você acelera, mais você muda o movimento. Beleza? E a terceira lei de Newton diz sobre ação e reação. Mas como é que funciona a ação e reação no nosso caso aqui? Vamos olhar um pouco mais de detalhe. Vou pensar aqui do lado esquerdo, primeiro na massa livre. Bom, então, uma massa livre, ela está sob a ação da gravidade. Todos nós estamos, né? Nós estamos aqui no planeta Terra, a gravidade atua sobre nós. Então, a força que se aplica sobre essa massa, e a gente põe ela bem aqui no centrinho, porque é o centro de massa do bloco. Então, a força que nós temos é massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. A aceleração, como é o caso da gravidade, nós chamamos carinhosamente de G. Então, F é igual a mg. No caso do plano, observe. Se você soltar uma massa livre, ela vai cair. Então, você está segurando, se você solta, ela cai. Então, a tendência dos objetos é cair. Por que o nosso bloquinho sobre a mesa não cai? É porque deve existir alguma outra força puxando ele para cima, senão ele cairia. E essa força que imprime é o plano, é a mesa, sobre o qual o bloquinho se apoia. Então, existe uma força que nós chamamos de N aqui, de força normal. Essa é a força, é a reação, é a força do contato, tá? Então, a mesa reage sobre o bloco e tem uma força normal que puxa para cima. Nesse caso, a força normal, em todos os casos, na verdade, a força normal é sempre perpendicular ao plano, tá? Sempre perpendicular ao plano de contato. E as forças nesse caso, né, a força normal e a força da gravidade, forças de mesma intensidade, na mesma direção, no caso, direção vertical, mas em sentidos contrários, se anulam. Então, é por isso, a força da gravidade é anulada pela força normal e o bloco fica parado sobre a mesa. Esse é o caso básico. Vamos para o plano inclinado? No plano inclinado, as mesmas forças e as mesmas leis se aplicam.
Então, continua existindo a força da gravidade, como já existia. Continua existindo uma normal perpendicular ao plano, que é a força do contato. Mas, como essas forças não têm direções opostas, por causa da inclinação do plano, elas não se anulam. Se elas não se anulam, quer dizer que desta configuração existirá uma força resultante. Essa força resultante é quem vai puxar o bloquinho para baixo. E é muito natural pensar isso. Se você tem um plano inclinado, põe um bloco em cima, ele vai escorregar. Alguém está puxando ele para baixo. Então, nós vamos fazer, então, no próximo slide, o desenho e a decomposição das forças para entender melhor a situação. Vamos lá. A gente vai compor a força da gravidade em dois eixos, né? No eixo X e no eixo Y. Então, nós vamos construir aqui um plano cartesiano. E eu vou construir ele de tal maneira que ele tem o eixo vertical, Y, paralelo à força normal, e o eixo X, horizontal, paralelo à inclinação do plano. Tá? O ângulo entre X e Y é 90 graus, por definição, assim como a normal é perpendicular ao plano. Tá? Então, tranquilo. Então, o que aconteceu aqui? Nós vamos decompor a força F nas suas componentes, Fx e Fy. Essa é a teoria da decomposição dos vetores. A soma de Fx mais Fy dá F. Beleza. Então, observe agora o que acontece. Ao fazer esta decomposição, Fy, ele fica na mesma direção em sentido oposto à normal. E esses são os caras que se anulam. O Fy, sim, anula a normal. E o que resta é o Fx. Então, o Fx, desta configuração toda, o Fx é a resultante que impulsiona o bloquinho para baixo. É o Fx que puxa o bloco para baixo. Ele é menor em módulo, em intensidade, ele é menor do que a força da gravidade total. É por isso que você espera que um bloquinho que escorrega no plano, escorregue um pouquinho mais devagar do que se você estivesse soltando ele livremente. Não é a força da gravidade inteira, é só uma componente dela. Beleza? Como é que a gente calcula essas coisas, então? Calcular um módulo, para calcular a intensidade das forças, a gente tem que usar a inclinação do plano. Depende da inclinação do plano. De novo, muito natural, muito intuitivo. Quanto mais inclinado o plano, mais violentamente o bloquinho vai descer ladeira abaixo. Então, se o plano é pouco inclinado, o bloquinho tende a escorregar bem devagarzinho. Então, de novo, é a nossa intuição. Não precisa ter nenhum gênio. Então, a inclinação tem relação, com certeza. E aí a gente tem que ter um pouquinho de trigonometria aqui para conseguir encontrar os ângulos corretos. Mas a gente pode observar que esse ângulo alfa aqui é exatamente o ângulo que mora entre Fy e F. Tá? Então, o que isso significa? Significa que nós conseguimos definir Fy em função da inclinação do plano. A intensidade, o módulo de Fy, é o módulo de F vezes o seno desse ângulo. Tá? Como F é mg, então é mg vezes o seno do alfa. Beleza? E, como nós sabemos que ele se anula com a normal tem a mesma intensidade. A intensidade da normal é igual à da Fy, que é o que nós falamos na segunda equação aqui. Tá? A intensidade, o módulo da normal é igual ao módulo da Fy, que é mg seno de alfa. Mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos, se anulam. Quem é a resultante? A resultante que é quem vai puxar o bloquinho para baixo, Fx, que é a componente do cosseno. Então, é F vezes o cosseno, mg cosseno de alfa. Beleza? Então, esse é o resumo do plano inclinado. Ele é o caso mais básico dos planos inclinados. Eu vou mostrar outros adiante. Mas os cuidados que a gente tem que ter sempre é desenhar bem a situação, lembrar sempre que a normal é perpendicular ao plano e fazer a decomposição correta. Pensa no ângulo, encontra os ângulos corretos e usa o seno e o cosseno para fazer os cálculos. Beleza? Como eu disse, ele é só o começo, né? Quais são os outros casos e outras aplicações? Existem casos mais complexos. Um é o caso da força de atrito, esse que nós vemos aqui na esquerda. Você imagina que você tem uma situação onde você põe o bloquinho sobre o plano inclinado e ele não escorrega. Ora, a gente acabou de ver que a componente Fy anula a normal e tem uma Fx resultante. Se ele não desce, porque com certeza existe uma força puxando no sentido contrário, na mesma direção de Fx. E essa é a força de atrito. Então, o atrito do bloco com o plano impede que ele se mova. E aí vocês têm toda a teoria do tema do atrito estático, atrito dinâmico. Aí vocês vão estudar as forças de atrito no futuro. Mas é assim que ele se encaixa no caso do plano inclinado, como uma força que segura o bloco no lugar. Do mesmo modo, do lado direito aqui, nós temos outro exercício super comum nas provas vestibulares, que é os casos das polias e das cordas.
do mesmo modo, nós acabamos de falar, a força da gravidade e a normal, elas não estão na mesma direção, existe uma força resultante. Se o bloquinho não está descendo, é porque tem alguém puxando ele para cima. Nesse caso, é a tensão da corda, tá? Essa tensão da corda, vocês vão estudar, ela é transferida pela polia para essa tensão aqui, pelo peso deste outro bloquinho. Então, muito provavelmente, você vai ter um exercício para calcular qual é o peso, qual é a massa do bloquinho, que em relação à inclinação do plano consegue segurar o blocão para ele não escorregar. Então, de novo, tá? São complicações, são outras aplicações do caso do plano inclinado, mas é sempre lembrar, sempre importante lembrar, ter muita calma, fazer os desenhos com tranquilidade, encontrar as forças, ver quem anula quem, e no final das contas você só está procurando uma força, que é a resultante, tá? Lembrem-se sempre das leis de Newton e vão com tranquilidade para cima dos problemas, beleza? Ó, de novo, repassando o Tutor Tonight, vocês têm um aplicativo na Android, vocês têm as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tem o site. Se precisarem de qualquer coisa, estamos à disposição. Valeu, grande abraço, pessoal.